Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 26. Eu vou ler na revista atualizada, depois nós vamos ler juntos na NVI. Provérbios, capítulo 16, versículo 26 diz: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. E na NVI, o que nós acompanhamos aqui na igreja, o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. E o finalzinho: a sua fome o impulsiona. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos, ó Deus, essa tarde bendita e santa. Obrigado, porque o Senhor nos trouxe para este lugar. Obrigado, porque nós não estamos aqui só de corpo presente, mas o nosso coração está diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque aquilo que vamos ouvir do Senhor, temos ouvido e recebido de Ti desde a recepção, a adoração, a intercessão. Ó Deus, tudo já tem falado do Senhor a nós e tem nos orientado. Mas nós oramos, ó Pai, para que o Senhor fale ainda mais profundo no nosso coração, para que seja o norte da nossa vida durante essa semana, esse mês de fevereiro, Pai, esse ano de 2025, para que possamos, ó Pai, realmente experimentar a provisão do Deus da provisão. Para que possamos acessar a Tua provisão, precisamos passar por esse lugar, por esses estágios, e o nosso coração está aqui, ó Pai, dizendo sim, Senhor, a Tua vontade. Nós não estamos aqui para manipular a Ti, Senhor, não. Tu és Deus, Tu és Senhor, ó Pai, é o Senhor que está no controle de tudo. Por isso estamos aqui para dizer que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, na terra do nosso coração, na terra do nosso casamento, na terra da nossa família, na terra da nossa vida produtiva, na terra do ministério e da igreja do lugar onde o Senhor nos plantou aqui em Lagoinha Atlanta. Pai, te louvamos assim, te bendizemos, estamos suscetíveis à Tua voz e à Tua ação, Santo Espírito, nessa tarde, em nome de Jesus. O texto que nós estamos lendo ali, a parte B diz: a sua fome o impulsiona. Então eu quero falar hoje, nessa tarde, sobre a fome que nos impulsiona. Existe uma fome que nos impulsiona, pelo menos uma fome que deve nos impulsionar. Eu sei que é difícil falarmos sobre fome, e graças a Deus, em certo sentido disso, porque nós nem sabemos o que é fome. Na verdade, no nosso dia a dia, provavelmente a gente sabe o que é um apetite nos chamando para comer de novo, para comer algo que nós gostamos ou desejamos, né? Estamos num país, numa nação, numa região de muitas ofertas de comida. Nem tudo aquilo que se diz comida, na verdade, é comida de verdade. Quando nós entendemos que aquilo que Deus criou é comida de verdade, né? E o fast food vai dar para nós algo processado, que é alimento, mas não é exatamente uma comida saudável. Mas enfim, só para dar contexto aqui, estou aqui para criticar, nem dizer nada de saúde, mas precisa haver no nosso coração como cristão uma fome que nos impulsiona. Assim como a fome positiva que faz o trabalhador sair de manhã e faz ele se mover, faz ele aproveitar as melhores oportunidades, dar o seu melhor tempo para voltar com sustento para casa, existe uma fome que deve, impulsionar as nossas vidas. Eu fui no dicionário e eu fui descobrir que a palavra fome no dicionário tem algumas conotações interessantes: desejo, vontade de comer, apetência, disposição, ânimo, ou uma fome para realizar algo, ou até mesmo vontade. Desejo, vontade de comer, apetência, disposição e vontade. Agora, olha o que o dicionário diz. Fome também é a sensação fisiológica pelo qual o corpo percebe que necessita de alimento para manter suas atividades inerentes à vida. Então o corpo tem um sensor para dizer que se estamos com fome é que precisamos de alimento. E por que o alimento? Porque o alimento vai se tornar energia dentro de nós, para que possamos viver a vida. A força vital para o corpo vem do alimento, e o alimento vem trazendo vida ao corpo. Mas olha que interessante, a fome é inerente ao corpo. Aonde que percebemos fome? Aonde que sentimos fome? É o corpo. E quando eu estou olhando para o dicionário que a fome é para o corpo, eu lembrei então que Jesus nos chama do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. E eu estou aqui nessa tarde para dizer que Deus quer gerar e colocar uma fome dentro de nós, uma fome no seu corpo, para que movidos por essa fome
saudável, essa fome que vem de Deus, possamos realmente nos mover para aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quero fazer uma definição, não estou falando de fome no sentido de escassez extrema ou de miséria, tá? Estou falando dessa fome, essa fome já fomos tirados dela, né, espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, quando Colossenses 1,13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transplantou no reino do Filho do seu amor. Então eu e você não estamos mais escravos da miséria, nem as consequências de uma vida separada de Deus, fomos unidos a Deus em Cristo Jesus, e essa miséria então já não faz parte da nossa vida. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia por isso? Por isso vivemos a provisão no Senhor, espírito, alma e corpo. Mas mesmo providos, Deus quer provocar em nós uma fome que vem de Deus. Pastor, eu acho que fome não tem a ver com a vida cristã, e fome não tem a ver com as bênçãos de Deus. Bom, mas o próprio Filho de Deus, ele teve fome enquanto passou aqui na terra. Então nós vamos imitar os seus passos. Vem comigo para João, capítulo 4, versículo 31 a 34. Vamos descobrir a fome que impulsionava Jesus na sua vida e ministério terreno. Existia uma fome que impulsionava Jesus, um desejo ardente, íntimo no seu coração, dentro dele. Sim, a fome que impulsionava Jesus está em João 4, 31 a 34, diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogaram dizendo: mestre, come. Ofereceram comida para Jesus. E ele lhes respondeu, ele lhes diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quero te lembrar o contexto, no capítulo 4 de João, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, lembra da mulher do poço? E essa mulher samaritana está indo para buscar água no poço a meio-dia, perto da hora do almoço. Então Jesus também, junto com os outros, fisiologicamente estava com fome, ao ponto dos discípulos terem deixado ele naquela região do poço. Depois ele vai se encontrar com a mulher, enquanto os discípulos vão a algum lugar ali próximo, um comércio, uma casa perto, uma pensão, alguma coisa para adquirir comida. E eles adquiriram e voltaram e ofereceram para Jesus: Jesus, come. Mas Jesus então usa esse pano de fundo de forma pedagógica para ensinar que não há só uma fome fisiológica, não há só uma fome que é o alimento que sacia do corpo. Não, existe uma fome muito, mais íntima, existe uma fome que ela deve ser saciada apenas com um tipo de alimento, uma fome do interior. E Jesus então, ele vai fazer uma distinção, olha, como se fossem outras palavras: já eu como aqui para alimentar o meu corpo físico, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho uma outra fome, e a minha fome é, ele diz, uma comida tenho para comer, que vós ainda não conheceis. Senhor, qual é a fome que te move? E ele respondeu dizendo: fazer a vontade do meu Pai, e concluir a obra que ele me ordenou ou me entregou a fazer. Então nós descobrimos que durante 33 anos, Jesus teve uma fome inerente dentro de si. E essa fome o impulsionava, essa fome organizava a sua agenda, essa fome fazia com que ele tivesse um vetor de direção para dizer: isso tem a ver com a minha fome, que é o propósito do Pai para mim, ou isso aqui não tem a ver com a fome que eu carrego, então eu vou deixar de lado. Irmãos, o ao contrário de fome não é estar bem alimentado. O ao contrário de fome é usar as guloseimas para encher o estômago sem realmente ter uma alimentação de uma comida genuína. Jesus está dizendo: olha, aqui na terra eu tenho uma fome, e a fome é fazer a vontade do meu Pai. É aí que eu me sacio, é aí que o meu coração se inclina, essa é a agenda da minha vida, é o que me impulsiona, é o que faz fazer as minhas escolhas. E essa fome é uma fome positiva, é uma fome que me impulsiona. Jesus, ele foi levado ao deserto. E talvez você vai aprender nessa tarde porque que de tempos em tempos Jesus nos conduz, mesmo no centro da sua vontade, a alguns desertos da vida. Vamos lá então para Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 1 a 4. Jesus foi levado ao deserto. Se Jesus foi levado ao deserto e ele é um modelo para nós, então nós sabemos que nós, como genuínos filhos de Deus, também seremos levados por Deus ao deserto. Pouca gente até fala, meu Deus. Acho que só 5 irmãos falaram. Vou falar baixinho para ver se eu tenho mais gente cooperando.
de tempo em tempo, o próprio Espírito de Deus, assim como fez com Jesus, vai levando as nossas vidas ao deserto. Acho que o povo mais corajoso voltou agora, né? Voltou a coragem. Mateus capítulo 4, versículo 1. Eu quero que você preste atenção, que você vai se enxergar já nesse texto aqui. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: não está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto eu olhava ele muito rápido, e não está errada essa interpretação, mas eu imaginava que Jesus só tinha ido para o deserto por um motivo. Porque o capítulo 4 começa no versículo 1 dizendo: Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas, queridos, tentado pelo diabo, Jesus estava ali pronto para vencer a tentação do adversário. E assim o venceu. Mas o modo pelo qual ele venceu que precisa ser para nós, a nossa escola aqui nessa tarde. Por que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto? Número 1, nós íamos ali para ser tentado pelo diabo, e ele venceu no final dos 40 dias, mas a Bíblia diz que ao ser levado no deserto, depois de 40 dias, ele teve fome. Então eu posso dizer para você, que o motivo pelo qual o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto, é para que ele tivesse fome. Fome também. Pastor, mas por que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? Porque Jesus estava fazendo uma peregrinação, como que estivesse dizendo: eu vou fazer de forma correta aquilo que o meu pai fez com o povo de Israel, e eles falharam no meio do deserto durante 40 anos, murmuraram contra Deus, mas na verdade, o propósito do deserto não é maldito, é bendito. O propósito do deserto não é para matar, é para dar vida. O propósito do deserto não é para abandonar, mas é para trazer o povo mais perto de si. E aí a Bíblia vai dizer para nós, como é que nós sabemos desse texto? Porque Jesus vence Satanás dizendo: nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 4, vai usar Deuteronômio capítulo de número 8. E no Deuteronômio 8 nós vamos descobrir por que Deus nos leva ao deserto. Assim como Jesus foi para o deserto para ter fome, e por que Deus também levou o povo de Israel para o deserto. Deuteronômio, capítulo de número 8. E eu quero focar aqui no versículo 2 e 3, que diz: recordar-te-ás do meu caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nesses 40 anos, para te humilhar. Aí você vai dizendo aleluia, tá? Não é aleluia não, é aleluia. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Aleluia. Se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias. Aleluia. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia. Pastor, você leu e não respondeu. O que é? Por que Jesus, de tempo em tempo, me conduz ao deserto? Por que existem algumas direções de Deus que, genuínas, me levando para o centro da vontade de Deus, elas têm que passar pelo deserto? Por que de tempo em tempo, e olha o que eu vou dizer, Deus não tem para nós a morada no deserto. Nenhum de nós tem de Deus o endereço de morada no deserto. Mas para vivermos o tempo da provisão, o tempo ou o ano da provisão de Deus para nós, precisamos passar pelos desertos, que são capítulos ou episódios de Deus na nossa vida, para que possamos viver aquilo que Deus tem para nós, e para que Ele possa nos preparar para o tempo de abundância, e para o tempo da terra da promessa. Jesus então passou a semelhança do povo, porque Ele foi fiel. O deserto dele durou 40 dias. O povo, porque não entendeu o processo, demorou 40 anos. Então vamos viver pelo menos na média, né? Vamos ficar mais próximo de Jesus do que o povo de Israel, em nome de Jesus, e vão com pouco tempo passar pelo deserto, entendendo o que Deus tem para as nossas vidas. Mas vamos lá. Se Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, e no deserto ele teve fome, então Deus, ao levar Israel ao deserto, qual era o propósito da fome que Deus gerou no coração
do povo dele, para que no deserto esse povo pudesse crescer, ser melhor, né, e poder realmente experimentar o tempo de provisão de Deus para a vida deles. Bom, eu volto aqui no versículo de número 2, eu estou lendo na revista atualizada, e no finalzinho do versículo 2 ele diz: para te humilhar, para te provar, e para saber o que estava no teu coração. Objetivo número 1 dos desertos de Deus da nossa vida é para revelar o verdadeiro estado do nosso coração. E aí nós precisamos entrar nesse lugar de obediência e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não só a minha. Por quê? Porque nós somos uma geração de confortáveis. Nós, a semelhança de um poeta dizendo que nós talvez sejamos uma geração que, como águias, estamos presos em gaiolas de ouro. O que muito tem motivado os nossos desejos, as nossas conquistas, as nossas ações, as nossas prioridades não são aquilo que Deus quer para nós e conquistas que vão romper o nosso lugar de mediocridade. Muitas vezes não. Muitas vezes nós estamos movidos por mais um desejo. Muitas vezes nós estamos movidos para que possamos ter uma vida ainda melhor do que já tínhamos antes. Muitas vezes estamos movidos para entrar em um lugar de conforto, de dizer: agora eu posso me deitar, me regalar com aquilo que eu já conquistei, eu posso aproveitar aquilo que eu já tenho, é só para que eu tenha um pouco mais de conforto. Mas o que Deus tem para as nossas vidas é muito além de necessidades, ou de suprimento de necessidades, ou de desejos em nosso redor. O que Ele tem para nós é nos fazer conhecer quem Ele é, como uma forma que nós nunca conhecemos, e experimentar uma provisão que só Ele pode dar e realizar para as nossas vidas. Mas Ele precisa de tempo em tempo nos levar no deserto. Para quê? Para que o estado do nosso coração seja genuinamente revelado. Quando o nosso corpo está com algum tipo de dor, ou algum tipo de necessidade, irmãos, o corpo fala. O corpo fala. Quem dorme pouco, daqui a pouquinho tem olheira. Quem bebe mal água, daqui a pouquinho sua urina está escura. Quem não come direito, daqui a pouquinho tem algum tipo de reação no corpo. Mas porque nós não paramos no lugar de um pouco de fome, eu quero dizer, de dizer não um pouco para a comida instantânea, mas para entender o que realmente o nosso coração está gritando como necessidades, nós não descobrimos o verdadeiro estado do nosso coração. E agora não estou falando só de forma física, estou aplicando para a nossa alma e para o nosso espírito. De tempo em tempo, Deus nos leva ao deserto, gerando em nós essa fome que vem do próprio Deus, para que possamos ter com Ele um tempo de autodiagnóstico, um autoexame, e percebermos o verdadeiro estado do nosso coração. É nos jejuns do deserto, ou na fome que o deserto provoca, que nós percebemos e começamos então com essa fome divina dentro de nós, dizer: Senhor, eu estava dando tudo da minha vida para ter um desejo que alguém provocou, alguma coisa me propôs, mas na verdade esse desejo que eu achei que mudaria a minha vida não tem nada a ver, é algo fútil, é supérfluo, é uma guloseima americana, se eu tiver ou não, isso não vai fazer diferença na minha vida. E agora, com a fome provocada pelo deserto, eu volto a ter fome daquilo que é genuíno de Deus, daquilo que realmente pode suprir a minha fome, daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida e para a minha casa. Irmãos, a gente vai enganando a fome com as guloseimas, com várias beliscadas durante o dia, mas colocando isso para a nossa alma e para o nosso espírito, quanto isso é perigoso. Semana passada à noite eu disse esse texto, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 diz: no mundo há muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. O mundo em que vivemos é um mundo muito barulhento, ele está cheio de propostas para nós. E se nós não atentarmos a ter um momento onde nós vamos pausar de estar toda hora atendendo um desejo que alguém nos provoca, nós não vamos descobrir a verdadeira fome do nosso coração e não vamos clamar a Deus, sabendo que só Ele pode dar aquilo que realmente pode saciar a nossa fome. O deserto traz para nós um autoexame, ou o deserto melhor traz para nós um exame do alto. E há momentos que nós precisamos dizer: Senhor, eu não vou lutar contra o deserto, nem contra ti nesse deserto, nem vou reclamar para ficar preso 40 anos aqui. Eu vou passar pelo processo no deserto, dizer: põe a tua fome dentro de mim, para que eu possa realmente descobrir o estado do meu coração, o que é genuíno
e o que não é genuíno, o que é mundano e o que é santo, o que é do outro ou o que é de Deus para a minha vida. Eu quero perceber o verdadeiro estado do meu coração e poder fazer uma oração genuína ao Pai, e poder adorá-lo de forma genuína, e poder servi-lo e representá-lo de forma genuína, entendendo que eu me desintoxico daquilo que não é de Deus e começo a perceber o desejo das coisas de Deus voltando ao meu coração. Quem cozinha sabe que a maior alegria do cozinheiro ou da cozinheira é quando ele termina de cozinhar, vem o povo com fome para poder sentar e se deleitar daquilo que foi produzido com tanto amor e carinho. Mas ao contrário é verdadeiro. Que decepção quando o cozinheiro ou a cozinheira pega os melhores ingredientes, gasta um tempo para poder, fazer aquele banquete extraordinário, de repente chama, vem, e aí de repente o povo chega, ou nem chega, ou se chega, está sem fome, está sem apetite, está sem vontade, vai ver, comeu besteira no intervalo e agora não tem fome daquilo que é bom, genuíno, aquilo que é caro no sentido de valor, aquilo que realmente pode matar a fome. Deus está então mostrando para o povo: te levei para o deserto para revelar o estado do seu coração. No deserto, o Senhor nos revela o estado do nosso coração, e só assim temos fome das provisões dele para as nossas vidas. O texto continua, e no finalzinho do versículo 2, mais uma vez ele diz: e te deixei ter fome. Te deixei ter fome. Mas olha só, Deus estava conduzindo o povo no deserto para o lugar da promessa. E o lugar da promessa, a terra prometida, no versículo 10, ele vai dizer: comerás e te fartarás, louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Então Deus não estava querendo levar eles para o lugar de miséria, não. Era para o lugar de abundância, para o lugar de vida, para o lugar de conquista. Mas o deserto, como um processo, teve que levar o povo à fome. Te deixei ter fome. De novo, mais uma vez, não é a fome da miséria, mas é a fome. Agora eu vou dizer de uma aplicação aqui, como que um jejum compulsório, para que nós possamos entender o efeito do jejum também na nossa vida emocional e espiritual. Quando Deus leva o povo a ter fome, assim como o jejum nos desintoxica fisicamente, eliminando as toxinas que o nosso corpo não consegue consumir, o tempo no deserto desintoxica-nos também, espírito, alma e corpo. Pastor, não gostaria de estar vivendo esse deserto, o que eu faço? Não é para gostar do deserto, mas é para gostar do efeito que o deserto está produzindo na sua vida e na sua casa. Porque o jejum, a semelhança natural, a gente pode colocar agora na alma e no espírito, é para nos desintoxicar daquilo que o nosso corpo não vai conseguir assimilar. Uma parte da comida que comemos, e se comemos mais industrializada ainda mais, uma parte da comida pode ter nos enchido, mas não nos preencherá, não nos nutrirá. E quando nós jejuamos, é eliminado no nosso corpo as toxinas que não são nutrientes, para que o corpo volte a ter fome de nutrientes saudáveis e genuínos novamente. Se nós não deixarmos o Senhor nos levar a esse lugar de deserto, ou não entender como é o processo de desintoxicação no deserto, nós vamos sempre desejar o paliativo. Nós sempre vamos desejar aquilo que só tem aparência e não tem verdade ou veracidade. A gente vai só desejar mais uma experiência dopaminérgica, mais um empurrão de alguém, mais um desejo suprido sem propósito. Mas quando nós deixamos o deserto de Deus nos levar a esse lugar da desintoxicação, não só do corpo, mas da nossa alma e do nosso espírito, nós voltamos a desejar o verdadeiro alimento de Deus, dizendo: meu Deus, obrigado, porque Tu és o pão que desce do céu, e tudo que vem do Senhor realmente pode preencher a minha vida e a minha casa. E é esse lugar que nós nos voltamos para a palavra com fome, dizemos: eu quero, Jesus, eu quero o que o Senhor tem. Não só um dia onde a minha família vai ter uma pequena experiência, não. Eu quero o que a palavra do Senhor diz sobre a minha casa. Como no Salmo 128 diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do suor do seu trabalho comerás, feliz serás e tudo irá bem. Bendita será essa esposa será como oliveira, como videira verdadeira, e os seus filhos como rebentos de oliveira ao redor dessa mesa. Quando paramos de nos alimentar daquilo que é de Deus, aquilo que é falso começa a nos
nos encher, sem ter capacidade de nos suprir, porque não nutre, não preenche, não traz o verdadeiro resultado. E o terceiro porquê que precisamos entrar nesse processo de deserto com Deus, quando ele diz no finalzinho do versículo 3, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão verá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus, para te dar a entender. Antes do deserto, eu tinha um conhecimento de Deus, pequenininho. Depois do deserto, como Deus é minha única fonte de suprimento no deserto, eu passo a conhecer um Deus que eu não conhecia antes. Então o deserto é também para me dar um conhecimento especial de Deus. O deserto é para trazer a revelação de quem Ele é, como eu nunca tive antes. E isso vai me levar ao maior nível de confiança, às suas intervenções. O deserto, então, é para revelar o verdadeiro estado do nosso coração. O deserto é para nos desintoxicar daquilo que não é nutritivo, não é nutriente, não é de Deus e não pode realmente nos saciar. E o deserto é para trazer uma revelação especial de quem Deus é. Lembra como é que Jesus venceu Satanás no deserto? Ele não disse arreda só, ele não disse sai Satanás, ele não disse sai daqui. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou quer dizer que Satanás, se eu estivesse no banquete, talvez eu utilizaria um item do banquete para me saciar. Mas como eu estou no meio do deserto, eu estou aqui para dizer, antes da provisão fisiológica, a palavra de Deus é aquilo que alimenta o meu espírito, é aquilo que alinha as minhas emoções, e eu não vou me mover por uma desobediência para tentar provar aquilo que você está me provocando, mas eu vou continuar acreditando que o meu Deus, porque me chama de filho, Ele é o meu provedor e me proverá em todas as áreas da minha vida. É Ele. Eu contei isso aqui numa das aulas, ou semana passada, eu não me lembro, uma época atrás, não, foi na escola de oração. Eu me lembro que eu estava diante de Deus falando assim, Senhor, quase colocando Deus na parede, eu convencendo Ele. Falando, Jesus, deixa eu te convencer aqui logo para ir rápido aqui nessa oração. Senhor, me fala a tua vontade, me fala logo com clareza, porque se eu conhecer a tua vontade e me alinhar à tua vontade, o Senhor sabe, eu vou estar em obediência, o Senhor vai me abençoar, eu não vou te dar trabalho, então me direciona logo, Jesus. E aí o Senhor carinhosamente ficou em silêncio. E depois que ele saiu do lugar de silêncio, ele veio no meu coração e falou, meu filho, sabe por que eu não estou te liberando essa direção? Porque você está colocando a direção acima do direcionador que sou eu. Enquanto você confiar mais na direção do que no direcionador, não importa a direção que você tenha, você não vai acertar. Na hora que ele está falando aquilo, veio no meu coração muito claro, Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ou quer dizer, não importa o cenário, a dificuldade, a adversidade, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando nós entendemos que no deserto é Ele que nos conduz, e que Ele é tudo o que precisamos, e tudo o que precisamos vem dEle, nós começamos a agradecer o tempo do deserto, dizendo, Senhor, não é o meu endereço, mas é o processo pelo qual o Senhor está gerando uma fome genuína no meu coração, para que eu não fique aqui viciado em guloseimas emocionais e espirituais, mas para que eu volte a comer no banquete do reino, o pão da vida que realmente supre as minhas necessidades, minha e da minha casa. Queridos, existe uma fome boa, e é dessa fome que eu estou falando. Lucas capítulo 6, versículo 21. Lucas 6, 21, e o irmão do teclado já pode me acompanhar por gentileza, por favor. Lucas 6, 21 diz, bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Na NVI que vocês estão lendo aqui é, bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão satisfeitos. Espera lá, Jesus está no Sermão do Monte. Está dizendo que existe uma bem-aventurança numa figura que para nós muitas vezes é assustadora. Bem-aventurado vocês que têm fome. Jesus, mas espera lá, não é para ter fome não, Senhor. Espera lá, como estrangeiro de uma terra eu não posso nem sonhar
em voltar para aqueles primeiros dias de escassez como eu tinha aqui na América. Eu não posso nem sonhar de anos atrás, como viveu um imigrante com dificuldades. Eu não posso nem sonhar dessa fome. Não, ele não está falando dessa fome. Ele já nos fez passar por estágios iniciais e ele não vai voltar para esse lugar, fica tranquilo. O que Deus tem para nós é algo maior, são coisas grandes. Mas olha o que eu vou dizer, por detrás dos nossos maiores desafios estão as nossas maiores conquistas. Então, para maiores conquistas vem novos desafios. E o nome desses desafios é deserto. Só que olha só o que o deserto provoca, essa fome boa. Essa fome que Jesus está dizendo, bem-aventurados que têm fome, porque serão saciados. Jesus está dizendo, bem-aventurado quem está sobre miséria, sobre fracasso, sobre afastamento de Deus. Não, de novo, não estou dizendo dessa fome. Mas ele está dizendo de um apetite por aquilo que o mundo não pode preencher. De uma fome por aquilo que o homem não pode saciar. De um desejo dentro de si, dizendo, Senhor, está tudo bem dentro de casa, está tudo bem aqui na América, está tudo bem no meu dia a dia, está tudo bem, Jesus. Mas dentro de mim eu tenho uma fome que me impulsiona. Talvez uma vez que eu comi do Senhor, eu preciso levar outros a experimentarem a verdadeira vida que o Senhor tem. Eu não posso ficar parado, eu tenho uma fome. Eu tenho uma fome, eu não quero só o meu filho alimentado de pão, isso é maravilhoso, uma boa escola aqui na América, mas eu quero o meu filho alimentado da tua palavra, e sendo um homem, uma mulher de Deus no futuro, porque foi alcançado pelo teu reino hoje. Senhor, eu tenho uma fome, a minha casa não pode ser uma casa de portas fechadas, mas tem que ser uma casa de porta aberta para o GC, para que muitos possam experimentar do Senhor nessa casa. Se muitos tiveram trauma com brasileiros que enganaram outros brasileiros, eu vou ser um brasileiro que vou levar Jesus e um bom nome para outros. Senhor, eu tenho uma fome. Agora no mesmo texto, olha que loucura santa, gente. No mesmo texto, eu acabei de ler Lucas 6:21, eu vou ler Lucas 6:25. Lucas 6:25 diz, ai de vós, os que agora são fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de chorar e de sorrir. Jesus, espera lá, parece uma bipolaridade aqui. O Senhor está dizendo, bem-aventurado que tem fome, depois ai daquele que tem comida. Então o Senhor pega o que tem fome e dá comida, e ele agora vai sem comida, vai ter um ai na vida dele, sem fome, vai ter um ai na vida dele? Jesus iria responder dizendo não. Porque o contraponto, a ambiguidade, o contraponto da verdadeira fome não é estar bem alimentado. O contraste da fome genuína não é estar bem alimentado, mas é se fartar do que não é a verdadeira comida, ou comida de verdade. Isso é para o nosso corpo, mas vamos lá, para a nossa alma e para o nosso espírito. Quando Jesus olha para nós e diz isso, Ele está dizendo daquilo que tem te alimentado, do que realmente você está buscando como desejo, porque aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Aonde estão os seus desejos? Aonde você tem se saciado? E Ele está olhando para o povo, talvez o povo dele mesmo, para nós, e dizendo, você está se saciando com aquilo que não é verdadeiro alimento que vem de mim. Então eu estou dizendo, o seu estado não é de bem-aventurança, o seu estado é de ai. Porque quem come de guloseimas, achando que preencheu, mas não está nutrido pela vida, uma hora não só vai passar mal, como uma hora vai estar enganado ao ponto de não saber distinguir o que é comida de verdade e o que não é comida de verdade. Estou falando agora na vida espiritual, na vida do cristão. Se nós não pararmos para dizer que Senhor pode me levar ao processo do deserto e por isso da fome positiva, bem-aventurado, eu vou me encher daquilo que é guloseima. E eu vou toda hora colocar outras pessoas, outros relacionamentos, outros desejos, outras experiências, outros alvos. E aquilo que o mundo está correndo atrás, eu vou correr atrás como o mundo corre. E vai parecer a história do cachorro que corre atrás do rabo. Uma hora que ele pega o rabo, ele descobre que ele achou que ele ia ter uma grande conquista. Ao pegar o rabo, ele não conquistou nada. Ele só se cansou e não saiu do seu lugar. Porque ele acostumou a viver como os outros estão vivendo. De entretenimento em entretenimento. De conquista material em conquista material. De provocações de desejos em provocações de desejos. Mas não passa mais a clamar a Deus dizendo, Deus, o Senhor é a fonte que pode saciar a minha fome. O Senhor é aquele que pode entrar na minha casa
e trazer um modelo de vida que, mesmo que precisemos ou que possamos simplificar a nossa vida simples em Ti vai experimentar um lugar de contentamento que nada nesse mundo pode nos provocar. O consumismo da América não pode tomar a nossa vida espiritual. Vou repetir. Esse consumismo da América não pode tomar a nossa vida espiritual. E não pode ser o estilo de vida que vivemos na alma. Porque depois de um Reels vem outro Reels, depois de um TikTok vem outro TikTok, depois de uma foto vem outra foto. Entende? Só o exemplo de enquanto eu estou buscando mais dopamina, o verdadeiro banquete de Deus está posto para mim. E eu paro de ler a palavra e buscar da palavra uma direção. Porque eu estou cheio de rios na minha mente. Eu estou cheio de dopamina nas minhas pequenas experiências. E eu não estou com fome mais de ouvir a Deus num texto bíblico de forma simples, no devocional diário, para que o Senhor fale: bem-aventurada é a tua fome, porque você está com fome de mim. Eu mesmo vou te saciar, diz o Senhor. Se nós enchermos as nossas mentes e corações de conselhos que o mundo dá de forma pragmática, rápida demais, e os 6 passos, 12, 21 para o sucesso toda hora, e nos consumirmos de autoajuda, a gente vai parar de desejar o lugar de oração. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Senhor, quanto tempo eu preciso ficar dentro desse quarto? Meu filho, minha filha, entra no teu quarto. Senhor, tem tanta coisa para fazer fora do quarto, você não está entendendo. Entra no teu quarto e fechada a porta, você vai orar ao teu pai que está em secreto. E o seu pai que te vê em secreto está te esperando para te prover em tudo. Encontrará contigo e te recompensará. Agora, Lagoinha Atlanta, olha para mim por gentileza. Quanto tempo nós ficamos dentro desse quarto? O tempo da nossa fome espiritual. Vou repetir. Quanto tempo nós estamos permanecendo nesse quarto? Porque uma das crises atuais é que estamos com medo das vozes da nossa própria alma. Então a gente não suporta passar um tempo em que nós achamos um tempo de solidão. Mas os cristãos mais antigos sabiam transformar solidão em solitude. Porque alguém pode estar no meio de uma multidão e mesmo assim se sentir só, porque não está conectado com Deus e verdadeiramente conectado com quem está próximo. Mas alguém pode estar em um tempo de deserto e escrever um salmo extraordinário dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, me guiando mansamente a águas de descanso. É Ele que refrigera minha alma, que me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque eu soube transformar a solidão em solitude. E mesmo estando numa multidão a sós, eu sei me conectar a Deus. Porque eu me apresento a Ele a partir do tamanho da minha fome. Mas parece que o Espírito de Deus dizendo: olha, eu continuo fazendo como Adão e Eva. Todos os dias, como na viração do dia, eu volto para me derramar sobre o meu povo. Mas o meu povo está tão cheio de guloseimas que não para ter um tempo de qualidade comigo, não se assenta no banquete da minha palavra, não gasta tempo no lugar secreto de oração, muito menos a adoração que muitas vezes é terceirizada a quem está no altar. E o Senhor está dizendo: eu continuo me debruçando a meu povo, e eu preciso que o meu povo volte a ter fome de mim, porque quando o povo não tem fome de mim porque comeu besteira, é um ai. Mas o povo que tem fome de mim vai me ter todos os dias como supridor e como provedor das suas vidas. E para nós irmos encaminhando para o fim, 2 Reis capítulo 4, versículo 38 a 41. Aproveitando que esse segundo culto dá um pouquinho mais de liberdade, né? 2 Reis capítulo 4, versículo 38 a 41. Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra. Estando os discípulos, os profetas, assentados diante dele, disse ao moço: põe a panela grande ao lume
e faz o coziado para os discípulos dos profetas. Então saiu em um campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam da cozinhado, clamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E lhe puseram a comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. Já não havia nenhum mal na panela. Aleluia. Você pode ver 3 verdades comigo nesse texto. A primeira, a Bíblia diz: havia fome naquela terra. Primeira verdade para nós é que vivemos em tempos de fome. Eu vou repetir: vivemos em tempos de fome. Pastor, você não viu como é que os restaurantes aqui são fartos, tudo, né? O tamanho é big. Como é que nós estamos com fome? Não estou falando de fome física, eu estou falando de fome de alma. Eu estou falando de tempo de qualidade uns com os outros. Eu estou dizendo de um tempo de saúde emocional para lidar conosco mesmo, sem nos distrair, nos entupindo de muita distração. O mundo hoje é movido por aquilo que nós podemos entender de entretenimento. Nunca se pagou tanto por um entretenimento na vida. O problema não é o entretenimento no lugar certo. Como na hora de comer a sobremesa, ela é muito bem-vinda. Depois que eu comi o que é comida de verdade, depois que eu saciei a minha verdadeira fome, depois que a comida de verdade vai produzir no meu metabolismo uma nutrição genuína, a sobremesa é maravilhosa. Mas comer sobremesa demais, ou me encher na sociedade de entretenimento demais, é querer não ouvir as vozes dentro de mim. Isso não adianta. Então nós estamos numa época de muita fome. Fome espiritual, fome emocional. E esse texto diz aqui que esses moços, os discípulos dos profetas, eles foram fazer o que todo mundo faz na época de fome, vai procurar comida. Mas por causa da ignorância, eles colheram da trepadeira silvestre algo venenoso, visto que não as conhecia. Se primeiro reconhecemos que vivemos em um tempo de fome, segundo, reconhecemos que a ignorância nos leva à intoxicação. Agora, como é que foi resolvido? Pegaram daquela trepadeira, cortaram, foram fazer um caldo. E quando começaram a comer, descobriram que aquela trepadeira, ela em partes venenosas. Estudiosos dizem que provavelmente aquela era uma erva que era um laxante na época. Em uma pequena dose, né? Era um bom efeito de laxante para ajudar o bom funcionamento do intestino. Muito causava hemorragia. A gente não sabe no texto, eles já tinham comido. Ou se alguém olha e diz: está venenosa, mas a gente só tem isso para comer. Eu imagino que uma parte já tinha comido. E alguém grita no meio deles dizendo: homem de Deus, a morte na panela. Glória a Deus que tinha homem de Deus presente. Glória a Deus que tinha alguém de Deus presente. Isso nos leva a entender que a cura só vem pela verdade. E em tempos de fome precisamos de direções corretas, que vêm da palavra de Deus e da voz profética através dos nossos líderes. A morte na panela. Qual é a solução? Trazei farinha. Agora vamos concluir aqui com a farinha milagrosa, hein, gente? Que farinha maravilhosa. Tem um caldo. O caldo está ali, a única coisa que eles têm para comer. Talvez alguns já tinham comido, estão envenenados. Outros ali, né, só tem aquilo para comer, um desespero, como eu não como? E de repente o homem de Deus diz: trazei farinha. Essa farinha foi colocada. Olha só o que aconteceu. Ela tanto tirou o veneno da panela, como ela trouxe o alimento verdadeiro para a própria panela, ao ponto de se tornar comestível e poder dar comida para os famintos ali daquele cenário. Que farinha é essa? E eu vou dizer que farinha é essa para nós concluirmos. Essa farinha, ela disse, para nós entendermos essa farinha, temos que entender o nosso Jesus. No capítulo 12 de João, quando os gregos queriam ter com Jesus, falaram com Filipe, Filipe falou com André, os dois foram dizer para Jesus que os gregos queriam ter com ele. A resposta de Jesus. Jesus responde no versículo 22 ao 24, e no 24 ele vai dizer: é chegado a hora de eu ser glorificado. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus mesmo se intitulou como o grão de trigo.
Quem é o grão de trigo? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus veio como Filho genuíno, único Filho. O Filho unigênito, Ele é o grão de trigo. Mas Ele mesmo disse: se eu preservar a minha vida, e for agora talvez um grande pensador da época, eu não vou produzir aquilo que eu preciso produzir. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ali só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quer dizer, se eu for o modelo da vida, então eu vou reproduzir outros à semelhança de quem eu sou. Agora, como esse grão de trigo se tornou farinha para nós? Como ele se tornou? Jesus era o grão de trigo, ele mesmo se intitulou grão de trigo. Mas esse grão de trigo foi para o Getsemane, dizendo: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Depois esse grão de trigo foi levado na cruz. E na cruz Isaías diz o que fizeram com esse grão de trigo. Isaías 53 versículo 4 diz: verdadeiramente ele foi moído pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades, e estava levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Quer dizer, na cruz do Calvário, o grão de trigo foi moído para ser distribuído como vida a cada um de nós. Quando o grão de trigo é moído, vira farinha. Qual é o elemento que foi colocado para tirar o veneno e colocar o verdadeiro alimento nessa panela? Trazei farinha. Mas a farinha não ficou só no estado de farinha, porque João capítulo de número 6, versículo de número 35, João capítulo 6, versículo 35, e eu quero ler junto com você aqui na mídia. João capítulo 6, versículo 35, o grão de trigo moído virou farinha, e a farinha na redenção veio agora. João 6, 35, vamos juntos aqui ler, por gentileza, vamos lá, João 6, 35. Vamos lá, 1, 2, 3, juntos. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar, por gentileza. Aquele que era o grão de trigo se doou por nós, foi moído na cruz do Calvário, se tornou o material pelo qual o veneno do pecado é tirado da nossa vida, e o verdadeiro alimento dos céus veio ao nosso coração. Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. Há uma oração que Amós nos ensinou a fazer, e eu quero fazer com você agora. Amós ensinou o povo a orar com uma palavra de Deus. Amós 8:11. Amós 8:11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. E eu quero orar nessa tarde para que Deus traga em nós fome, não fome de pão. Ele é o nosso provedor, tem nos provido e nos proverá a cada dia. Sede, não de água, Ele tem nos sustentado, mas que Ele seja o provocador de uma fome, para que a gente diga: Senhor, eu tenho fome, não de pão, eu tenho sede, não de água. Quer dizer, não só de realização de desejos temporários aqui nessa terra, mas agora o Senhor está gerando dentro de mim uma fome. Fome de quê? Fome de ouvir a Tua voz pela Tua palavra, e essa voz pela Tua palavra vai conduzir a minha vida e casa ao centro da Tua vontade, no lugar onde só o Senhor pode saciar a nossa vida e pode liberar aquilo que só o Senhor pode realizar sobre nós. Está disposto nessa tarde a abrir mão das guloseimas emocionais e espirituais? Está disposto nessa tarde a dizer: Senhor, eu vou colocar em segundo ou terceiro plano, ou se necessário, eu vou jejuar daquilo que não é verdadeiramente alimento para a minha alma nem para o meu espírito. Vou parar de procurar lá no horóscopo. Eu vou parar de procurar lá na autoajuda demais. Eu vou parar de procurar o conselho para imitar o outro que tem uma figura de sucesso, mas não tem Deus como fonte.
Eu vou parar de querer só mais uma nova experiência e viver uma geração viciada na dopamina, querendo alguma coisa nova, sem saber a qualidade do novo que está sendo apresentado. Eu vou jejuar disso para voltar a ter fome do verdadeiro pão da vida. Você está disposto e disponível a isso aqui nessa tarde? Se você está, você não está sozinho. Você está ao lado de alguém que também está com a mesma vontade de fazer isso. Por isso eu quero te convidar, dê a mão por gentileza quem está do seu lado, e nós vamos orar juntos.